Paz, igreja? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu fico muito feliz quando, na quarta-feira em especial, não porque é a quarta da conquista, não só por isso, é porque eu estou vendo as pessoas conquistarem. Amém? Não haveria propósito se não houvesse conquista. Por isso que eu sempre peço, você que conseguiu, você que alcançou no Senhor uma bênção, irmão, mas essa bênção foi pequena, para o Senhor não tem bênção pequena nem grande, Ele sabe da nossa necessidade. Amém? Aí temos que testificar para que o nome dele seja glorificado, porque se no final o nome do Senhor não for glorificado, não há sentido. E na quarta-feira, nas quartas-feiras, eu tenho visto as pessoas conquistarem. E olha que o número é menor, que vem aqui, tem a coragem, porque esbarra na timidez, e diz: não vou porque ficar ali eu fico trêmulo, não sai nada, Mas peça, uma pessoa que tenha mais intimidade com o microfone para testificar, só dizer que foi você que recebeu aquela bênção, porque quando a gente testifica, primeiro, o nome do Senhor é glorificado, segundo, que aquela pessoa que está também buscando diz: se aquela pessoa conquistou, eu também posso conquistar. É verdade? E olha que não tem esse negócio de tempo nem de campanha, nem de igreja. A irmã Delva disse: pouco tempo assim da quarta da conquista, eu confiei e conquistei. Da mesma forma, o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Amém, amados? Então você que conseguir a sua bênção, testifique para o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida, e que para isso alimentar a fé de outras pessoas. Você que trouxe a sua palavra, gostaria que vocês abrissem no livro dos Salmos. O tema da mensagem, colocou ali, conquista, uma arma eficaz. Desculpa, conquista não, desculpa. Confiança. Hoje nós vamos falar de confiança. Hoje o louvor já começou a falar, a presbítera Marta também já falou em confiança. E quando nós aprendermos a confiar verdadeiramente, não tem que ser quem segure a tua bênção. Confiança, uma arma eficaz. Você confia, você conquista. Amém? Amém. Salmo número 4, versículo 8. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, olha assim para o Tata Show. Diz assim a palavra do Senhor, só esse versículo. E a gente vai entender esse versículo, entender quem escreveu esse versículo e entender o contexto que está inserido esse versículo. Diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa pessoa que escreveu confiava, não confiava no Senhor. Amém? Olha que coisa tremenda, Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Volta aí para o Salmo 3, versículo 5. Salmo de número 3, versículo 5. É o mesmo salmista. Ele diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Amém, amados? Confiança, uma arma eficaz para quem quer conquistar.
Eu não conheço uma pessoa que diga eu confio nisso, para que essa pessoa não seja bem-aventurada naquilo que ela confia. Por isso que a palavra do Senhor diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas hoje nós estamos aqui porque nós fazemos menção do nome do Senhor, amém? Nós confiamos no Deus que pode todas as coisas, né? O salmista do Salmo 3, do Salmo 4, do Salmo 5, do Salmo 6 é o salmista Davi. E eu gosto muito de falar sobre Davi, porque Davi é exemplo em muitas áreas, né? Davi é um nome também falho, mas Davi é um exemplo em muitas áreas. E uma das áreas que ele é exemplo, para mim ele é um exemplo, é na área de confiar, né? É na área de saber que Deus, Ele pode fazer na vida dele. Porque eu falei nesse contexto do Salmo 4, do Salmo 3, né? Do Salmo 3 até o Salmo 6, Davi, esse homem que disse o quê? Quando a gente lê o versículo, diz: olha, esse cara estava tranquilo, né? Ele disse: olha, eu me deitarei, dormirei, porque o Senhor, então ele estava vivendo um período bem de bonança, bem de tranquilidade. Só que no Salmo 3, que ele escreveu, o Salmo 4, o Salmo 5, depois você tiver a curiosidade de ler, e o Salmo 6, Davi ele estava enfrentando uma guerra. E uma guerra não era contra os seus inimigos, os povos estrangeiros. Davi estava enfrentando uma guerra em casa, uma guerra particular. Davi, quando escreveu esse Salmo 3, ele disse que eu me deitei e dormi. No Salmo 4 ele disse: em paz me deitarei e dormirei. Davi estava batalhando uma batalha que ele não queria batalhar. Davi, qualquer povo que se levantava contra Israel, Davi ia ferrenha atrás daquele povo para vencer, sabendo que ele venceria, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Só que essa batalha, ele sabia que o Senhor podia dar a vitória, mas ele ficava tímido em pedir essa vitória, porque a batalha que ele estava guerreando, o exército que estava se levantando contra ele, era liderado pelo filho dele, Absalão. Imagine, né? Davi, ele fugiu da sua própria pátria de Israel, afugentado pelo filho Absalão, né? E ele, não quero guerrear, né? Davi tinha guerreiros fortes a seu comando, mas ele não queria. Ele queria vencer a batalha, mas não queria derrotar. Imagina, eu quero vencer, mas eu não quero derrotar. É um dilema, né? Imagina o filho dele, Absalão, o filho que ele amava. Nesse contexto, aí eu achei tremendo, porque nesse versículo diz: em paz eu dormirei e acordarei. Ele sabia que ia dormir e ia se acordar, porque o Senhor guardava ele. O Senhor guardava, né? Às vezes, né, nós nos deparamos com situações que nós dizemos: eita rapaz, isso é difícil. Quem é que não tem provas em casa, tribulações em casa, né? Coisas para resolver em casa, e em casa é mais difícil. Em casa é mais difícil porque envolve sentimentos. Em casa é mais difícil porque às vezes o filho está fazendo uma coisa que a gente vê aos olhos como pai que não é certo, mas aquele jeitinho, né? Eu tinha um irmão que ele era tão manhoso que a vizinhança, né, nossos amiguinhos chamavam ele de criado por vó, né? Criado por quê? Porque vó parece que dá carinho e a quarta correção ela deixa de lado, né? Aí ele ficava bravo, porque criado por vó, como ele não queria brigar, né? Sanguinário como ele, mas né? Em casa é diferente a batalha. E Davi, se fosse, eu imagino, né? Davi, quando nem era tão valente de guerra, ele enfrentou Golias. Olha que ele nem fazia parte do exército do rei Saul, mas ele enfrentou Golias. Outros, quando ele começou a servir ao rei, ele ia, tanto é que o povo, quando Davi chegava na cidade, dizia: Saul matou milhares, Davi matou 10.000. Aí, dizendo porque Davi ia e conquistava. Davi conquistava. Só que essa batalha foi diferente. Ele saiu e sempre ficava, e os soldados diziam: vamos atacar. E ele: não, mas Absalão. Até que Absalão foi morto. E Davi, quando o general de Davi, né, Joabe, disse: olha, vencemos a batalha. Ele sabia que essa palavra vencer implicava na morte do filho dele.
e ele chorou, né? E ele se deitou no pó, cobriu-se com panos de saco. Por quê? Porque ele sabia que essa vitória dele foi a derrota do filho dele. Imagine nós como pais, quem que quer ver a derrota do nosso filho? Não é? Não é verdade? Davi, ele disse: olha, em paz eu vou me deitar. Mas na verdade o que eu quero falar é a confiança que Davi tinha no Deus a quem ele servia. Confiança é a chave, né? Se eu confio, imagine no Salmo 37, no versículo 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor. Você tem entregado o seu caminho ao Senhor? Ah, irmão, eu tenho. Eu coloquei essa causa na mão do Senhor. Mas em seguida ele diz: confia nele. Essa parte é mais difícil. Entregar é fácil, até eu entrego. Às vezes a gente entrega, a gente olha, Senhor, ora, né, dizendo: Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos. Mas o confiar é diferente, porque quando a gente vê um jeitinho melhor, um jeito de resolver, a gente vai resolver. Então a gente não confiou. Salmo 37 ele diz, é específico. No 4 ele diz: ó, deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Você tem se deleitado? Você tem se alegrado em vir para os cultos na casa do Senhor? Você tem se alegrado em participar das coisas que envolvem a obra do Senhor? Deleita-te. Olha que coisa tremenda. Deleita-te no Senhor. Pronto. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ah, eu confiei. E o mais ele fará. Aleluia. O mais ele fará. A Bíblia diz que a peleja não é nossa, é do Senhor. E Davi sabia disso. Por isso que no Salmo 3 ele diz que deitava e logo dormia. E o que é interessante, dorme, né? Mas não sabe se acorda vivo. Ele diz: em paz eu durmo, me deito e durmo, e me acordarei, porque o Senhor, meu amado, confiança é uma palavra que, se você colocar ela no teu vocabulário, colocar isso como primazia, sabendo que o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode. Se eu sair da minha casa, eu me levantei e disse: o Senhor pode. Eu vou para uma entrevista de emprego, o Senhor pode. Eu vou resolver fechar um negócio, o Senhor pode. E o Senhor vai fazer. Amém? Amém? Porque quando a gente diz que o Senhor pode, porque o Senhor ele já sabe que pode. Mas quando eu digo que Ele pode, eu estou dizendo: Senhor, pode agir, Senhor. Pode agir, que eu confio. Amém. Eu confio. Eu não falei com a irmã Thelma, né? Mas eu vou, me perdoe, irmã Thelma, mas eu vou dizer. Eu falei ontem na minha escola bíblica. A irmã Thelma, ela tinha, dia de segunda-feira nós fazemos visita, toda segunda-feira, né? Um grupo aqui da igreja faz visita. E todas 7 horas, 7h30. E a irmã Thelma, toda segunda, a irmã Thelma, ela encabeça esse grupo, porque geralmente a gente visita novos convertidos, pessoas que pedem visita. E a irmã Thelma tinha que estar no médico, mas o médico era de 2 horas, ela disse: dá tempo. A reunião é de 7h30 da noite, e ela saiu de casa às 1h da tarde, foi para o médico de 2. Só que quando deu 5 horas da tarde, ela era a 15ª e estava na 6ª pessoa. E a irmã Thelma propôs no coração e disse: olha, eu preciso dessa consulta, mas eu prefiro mais ir para a visita e servir ao meu Deus. Amém, irmãos? Olha como Deus já sonda o coração, né? Às vezes eu posso enganar o irmão pode me enganar, mas a Deus ninguém engana. E a irmã Thelma colocou isso no coração dela, e a irmã Thelma já ia desistir. E olha, aí saiu a 6ª pessoa. Aí quando foi na 7ª, chamaram o nome da sogra dela. Aí a irmã Thelma, o nome da sogra, que era para entregar os exames da sogra. E ele entrou na sala e disse: doutora, olha, eu sou a 15ª e é a 7ª pessoa. E a senhora chamou esse nome, mas esse nome é a minha sogra, é a 15ª. Ela disse: é, mas o Senhor tocou em mim e pediu para eu chamar esse nome. Amém? Pediu para eu chamar esse nome. Aí ela disse: foi Deus mesmo, porque eu estava orando ali em silêncio. Aí a médica fez toda a consulta. Aí quando foi sair, a médica disse: olha, lá na reunião de vocês, coloca o meu nome, sou a doutora tal. Amém, amados? Porque Deus sonda o coração. A confiança, quando a gente está com confiança no Senhor, o Senhor faz. Imagina, olha que coisa, né? Deus é o Deus de abrir o mar
Deus é o Deus de fazer com que o médico faça isso, antecipe a consulta. E a irmã Thelma chegou, quando a gente fez, no final a irmã Thelma disse: olha, fale, coloque o nome dela, né? A gente fez a oração e colocou, apresentou essa médica, crente, a médica também que serve ao Senhor. Meu amado, confia no Senhor e o mais Ele fará. O mais Ele fará. Deus sabia que a irmã Thelma precisava entregar aqueles exames, mas mesmo que não desse para entregar, a irmã Thelma desistiria na consulta, mas estaria na visita. Amém, amado. Quando a irmã Thelma falou isso, eu achei tremendo. E na escola bíblica ontem, eu dei esse exemplo da irmã Thelma, porque eu tenho a irmã Thelma como uma referência aqui na igreja, para a honra e glória do Senhor. A irmã Thelma tem desempenhado, para a honra e glória desse Deus que nós servimos, um trabalho muito bom com os novos convertidos. Louva a Deus, porque Deus colocou esse casal, a irmã Thelma e o irmão Severino. Amém, amados? Confiança, isso é tudo. Quer conquistar? Confie, Na administração passada, na retrasada, eu falei de voltar ao Senhor. E chegou uma pessoa, semana passada para mim, ela já está com uns 2 meses. Ela disse: irmão, eu fiz um voto. Se eu passasse no concurso, eu faria assim e assim. Eu pegaria o meu salário e daria. Mas, olha, aí ela passou. Irmão, eu passei em primeiro lugar no concurso. Eu disse: eita, que coisa tremenda, aleluia. Ela disse: primeiro lugar, primeiro. Mas depois ela disse: irmão, mas se eu... olha, passou, já passou. Deus já fez a parte dele, fez um voto. E ela disse: irmão, mas se eu cumprir esse voto, eu vou ficar sem dinheiro. Eu vou ficar sem, eu tenho que pagar as minhas contas e tal. Eu disse: Deus, Ele fez a parte dele. Porque eu vi um testemunho aqui no domingo, que a mulher, ela disse que quando ela fez o voto e conseguiu o emprego, logo após, ela não tinha recebido nenhum telefonema de cobrança que ela devia a algumas pessoas, alguns credores, mas quando ela fez o voto, ela recebeu o telefonema de um credor cobrando a dívida. Ela disse: olha, eu comecei a trabalhar, mas eu só vou lhe pagar tal tempo, porque esse voto eu vou cumprir. Olha a diferença, esse voto eu vou cumprir. E Deus conhecia o coração dela, que ela cumpriria, que o pai dela disse: olha, eu vou pagar a sua dívida, porque eu não quero ninguém lhe cobrando. Meu amado, quando a gente faz, quando a gente aciona a nossa fé, diz Deus: olha, eu vou fazer assim, não importa o que vier. Aí Deus, quando Ele conhece o nosso coração, Ele faz aquilo que nós estamos imaginando. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso pensamento, e o pensamento que Ele tem para nós são pensamentos de paz, para nos dar um fim que nós desejamos. Quem que não quer ter uma vida tranquila? Quem que não quer ter a sua família, na presença do Senhor? Deus sabe da nossa necessidade, mas às vezes nós não fazemos o básico que é fazer com que despertar em Deus esse olhar diferente. Imagine aquela mulher do fluxo de sangue, muitas pessoas tocando nele, mas ele disse: alguém me tocou. E o povo, olha, até aqueles que andavam com ele, até os discípulos que andavam com Jesus, sabendo que Jesus era um homem de milagre, disse: mestre, tanta gente te aperta e tu perguntas quem te tocou. Ele disse: mas alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Meu amado, foi um toque diferente do Senhor. O Senhor, Ele está aqui nessa noite. Ele diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Deus está aqui, mas Deus quer ser tocado. Quer ser tocado pela tua fé, quer ser tocado pelo teu posicionamento, quer ser tocado pela tua certeza que Deus pode fazer. Imagine uma multidão. Olha, imagine, a caminho de Jericó existia um caminho onde ficavam vários cegos. Em estudos que eu vi, diz que centenas de cegos estavam naquele lugar, mas só um é lembrado até hoje. Quem é o cego? O cego Bartimeu. Por quê? Porque quando ele estava passando, ele disse: quem é que está passando? É Jesus de Nazaré. Olha, que até aquelas pessoas que andavam com Jesus dizem que Jesus era Jesus, o Nazareno. Mas ele disse, quando ele ouviu, ele disse: não, esse não é Jesus de Nazaré. Ele é Jesus, filho de Davi. Ele é o Messias prometido de Deus. Aí ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo de: cala-te,
né? Vem as situações que diz, abafa isso. Aí a Bíblia diz que ele falava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: olha, chama ele. Aí imagine uma fileira de cegos. Jesus disse: chama ele. Aí chegaram para ele e disseram: olha, tem de bom ânimo, o mestre te chama. E ele foi e disse: o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar. E Jesus disse: então enxerga. E o cego, naquele momento, tornou a ver. Milagre Jesus sempre tem para derramar sobre as nossas vidas, mas Ele quer que nós dê a partida. Imagine, Jesus andou em todo Israel, mas quando ele viu aquele centurião, ele disse: olha, nem em todo Israel eu vi tanta fé igual a desse centurião romano. Imagine, olhe, ele falou ali com o discípulo, ele falou ali com os seguidores, falou ali com a religiosidade, com os fariseus, com os escribas. Ele disse: vai em todo Israel, e olha que eu já andei, mas eu não vi fé igual a desse centurião. Por quê? E qual foi a fé do centurião? Ele disse: mestre, meu empregado, meu servo está moribundo em casa. Oh, mestre. E ele disse: eu vou lá para curar. Ele disse: não, mestre, eu não sou digno que entreis em minha casa. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia, meu amado. Aquele centurião reconheceu que Deus era um Deus de qualquer lugar. Deus era um Deus que estava ali, mas ele podia agir em qualquer canto da terra. Ele disse: olha, mestre, eu não sou digno que entreis em minha morada. Eu sou homem que tenho soldados ao meu comando e sou também comandado. E se eu disser a um soldado meu vai, ele vai. E se eu disser vem, ele vem. Então, apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aquilo era fé. E Jesus disse: vai e seja conforme a tua fé. Amém. Seja conforme a tua fé. Jesus hoje quer dizer para mim e para você: seja conforme a nossa fé. Eu tenho fé de alcançar isso, eu vou alcançar. Se eu não tenho fé, eu não vou alcançar. Eu fico maravilhado porque às quartas-feiras as pessoas estão aprendendo, entendendo, né, conhecendo esse Deus. Porque às vezes nós, Deus, Deus, eu confio em Deus, Deus. Não, meu amado, Deus quer ter um relacionamento íntimo conosco. Deus quer se relacionar conosco. Deus é um Deus amigo, Deus é um Deus companheiro. Eu queria que você abrisse no Salmo 121. Esse salmista que escreveu o Salmo 121 é o salmista Davi. Versículo 1 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Só o primeiro, volta no primeiro, isso. Olha, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você sabe de onde está vindo o teu socorro? Você sabe, você está buscando o teu socorro. A quem pode resolver? Olha, né? O salmista, quando ele escreveu esse salmo, ele tinha recebido a notícia que o profeta Samuel tinha falecido. E ele era muito íntimo de Samuel, né? Ele era muito íntimo de Samuel. Já tinha perdido o seu amigo Jonas. E Samuel tinha falecido. Aí Davi estava no deserto e escreveu o Salmo 121. E Davi estava contemplando, né, os peregrinos indo, subindo os montes, né? Muitos pagãos para levantar altares para deuses estranhos. E Davi olhou e disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pai, eu tinha Samuel por mim, Samuel falava, né? Quando Deus falava, Samuel me dava um recado. E agora? Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essas pessoas estão buscando as deuses estranhos, estão fazendo de qualquer jeito. Aí no versículo 2 ele diz, versículo 2, coloca aí, bênção: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
As pessoas estavam oferecendo a deuses, né, estranhos, que não podia fazer nada. Ele disse: olha, mas o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem foi que fez o céu e a terra? Lá no Gênesis, que disse: haja luz, e houve luz. Haja separação da porção seca e das águas, e houve separação. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Aleluia! Confiança, meu amado, isso é confiança. É confiança. Olha que no versículo primeiro ele faz uma pergunta e em seguida ele já dá a resposta. Ele diz: o meu socorro, ele vem do Senhor. Mas é do Senhor que fez o céu e fez a terra. Porque muita gente está seguindo ali para oferecer a outros senhores. Mas o meu socorro, só Deus fez o céu e fez a terra. Amém, irmão? Confiança. Aprenda com o salmista Davi uma coisa chamada confiança. E Davi foi um homem que conquistou. Em todo o seu reinado, em todo o seu período de reinado, Davi não perdeu uma batalha. Isso é conquista. Amém? Isso é conquista. Por isso, quando a gente começa a entender a palavra do Senhor, nós começamos a saber até a direção das nossas conquistas. Das nossas conquistas. Mais uma vez eu digo, ontem eu fiquei maravilhado quando a irmã Thelma falou. Disse: olha que coisa, olha como Deus, até nos mínimos detalhes, Ele age. Ele age. Poderia, não, vou marcar para daqui a 2 meses, né? Mesmo o plano de saúde está demorando. Mas ela disse: independente. Ela, acho que ela nem pensou se ia demorar para remarcar. Mas ela disse: eu vou estar na visita. Foi na visita, foi até na casa da Lalesca, não foi? Está aí, tá? Cadê a Lalesca? Está ali atrás, ali, amém. Uma bênção do céu. E foi tremendo, foi maravilhoso, né? Aquele período ali. Deus, Ele quer sempre, né, ver na gente algo capaz de mover a mão dele. Versículo 3, coloca aí, versículo 3 do Salmo 121. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Olha o que Davi sabia, ele disse: não deixará vacilar o teu pé. O que é vacilar? No Salmo 73, o Salmo de Asaf ele disse: olha, eu quase vacilei, os meus pés quase escorregaram. Ou seja, esse vacilar é se desviar do caminho. Ele disse: olha, não deixará se desviar o teu pé, não se deixará que você saia do caminho do Senhor. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejará é nem pisca. Está ali, olhando para você, guardando. Versículo 4: eis que não tosquenejará, vai nem piscar, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia! É Deus o guarda de Israel. Aquele que Davi estava depositando toda a sua confiança. Ele disse: eita, faleceu o profeta Samuel, e agora? Mas ele tinha alguém que era maior do que o profeta. Ele tinha o próprio Deus guardando, livrando com ele todos os dias. Versículo 5: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Imagine, você tem que você olhar para baixo e ver a tua sombra. Olha para a tua sombra. Onde você for, a tua sombra vai te seguir, não vai? Você às vezes corre e apaga. Quando assim está lá a sombra, ele diz: olha, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra. Aleluia, quer dizer que o Senhor está contigo todos os momentos. A tua sombra jamais te abandonará. Não é verdade? Pode parar, todo dia a tua sombra está com você. E o Senhor ele diz: compara, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Aleluia, olha, o Senhor está sempre, olha, à minha direita. Pode ter a certeza que o Senhor está ao teu lado, meu amado. Está ao teu lado. Versículo 6: o sol não te molestará nem de dia, nem a lua de noite. Ou seja, o Senhor é aquele que vai te dar paz. O Senhor